Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Não falamos sobre grupos. Eu usei até o termo para ter variáveis ligadas ao aprendizado e pesquisas e desporto e dependências importantes aos grupos de pesquisas, alunos, ex-alunos, ou seja, professores, professoras, esse chamado que norteia um fogo ligado a educadores, professores, para passar transmitir o conhecimento. Nesse transmitir, há um grupo de controle. Embora quando transmitimos, ocorre também, ou seja, transformações ligadas ao próprio conhecimento nas aulas, entre um grupo experimental. Ok? Quando falamos sobre selecionar, há uma transmissão. Quando falamos sobre realizar, há uma transmissão. Quando falamos sobre verificar, há uma construção, uma transformação. A palavra verificar, você vai verificar nesses campos expoentes que você possa fazer algo diferente entre esses antecedentes ligados às condições internas e externas de uma pesquisa, ok? Então, quando eu falo sobre fatores importantes que venham agregar a nossa vida, ok? Quais podemos lembrar entre fatos importantes as observações, os registros pautáveis e as conexões ligadas ao comportamento educacional, ok? Quando eu falo sobre comportamento, eu vou falar sobre educação. Quando eu estou falando sobre educação, é lógico que eu também tenho procedimentos, datas marcadas em cada aula que eu faço e o tempo e horário que finaliza ou é um sinal de início para aprendermos a cada dia com as pesquisas observatórias contínuas. É mediável dizer, algo mediável, ou medieval, colocarmos algo prejudicial ligado aos preconceitos de estudos e crenças pessoais, particulares, sobre o gesto peculiar, como diz o próprio Manuel Sérgio Cunha e outros autores. O próprio chute, ele é involuntário, porque o próprio chute que você chutar, vai ter outro para chutar também. Então vai ter movimentos involuntários num time de futebol. Os movimentos involuntários que eu falo nessas colocações, eu quero colocar como coração. Quem é o coração aí? São todos da mesma equipe que tem o objetivo de que haver esse fluxo de passe, receptividade, essa transmissão, vai haver transformações ligado à criatividade do movimento, no movimento, e essa criatividade vai ser campos registráveis, como fotos, histórias, o dia a dia diário, para lembrar e estar armazenado nessa exatidão. A exatidão é uma precisão para você fazer um tipo de gol, um arremesso, um lançamento, uma cesta. Essa exatidão tem uma precisão. E essa precisão vai haver uma objetividade. Embora os meios subjetivos são confusos e há cogitações relacionadas à própria teoria, porque o subjetivo já é algo teórico. Coloca prova subjetiva, então já é uma prova teórica e prática. Não fica nos campos de ideias, mas tem uma objetividade para um aprendizado. Então, nestas observações, colocamos as próprias matérias, ou seja, numa escola, e a escola ela vai ser escolarizada com uma maneira que ela vai obter uma qualidade, e nessas qualidades, quantificações ligadas à nossa própria atenção. A nossa própria atenção vai ter uma informação, e nessa informação
vai obter um conhecimento, e esse conhecimento vai ter uma inteligência. E a própria inteligência já fala que a própria inteligência vai haver um destaque, um debate para ver essa construção inteligível. Embora a palavra conhecimento, a palavra co e in, já coloca denominadores principais ligados à própria motricidade humana. Então, quando eu falo conhecimento, ou seja, vai intercalar as correlações que eu faço diariamente e essas transmissões que eu vou aprendendo, eu vou obter um conhecimento. Embora a inteligência e incompetência, qual é melhor? A inteligência? Então, a inteligência, porque muitas vezes eu posso ter competência aonde eu estou ali, pela habilidade que eu tenho. Mas a inteligência, será que eu vou ter esse escape, essa maneira de analisar de uma ciência que é exata, uma ciência que é aprimorada a cada dia? Entre o movimento que eu faço e a ciência do movimento, entre mentorias e as próprias mentorias e esse doutorado que colocamos entre comportas e entre ciências, vai haver maneiras que possam ser perplexas e haver inquietações? Aonde há uma perturbação, será que eu não posso colocar esse termo perturbação? Porque aonde também há uma perturbação, pode arranhar, pode apertar, pode haver, ou seja, vários socos, ou seja, tapas. E nesses fatores que é uma precisão, que nós colocamos de precisão, soco, tapa, chute, era preciso fazer, diante dessa precisão no espaço e no tempo, aonde há um espaço, há um tempo, então há uma precisão na observação. Interessante. Na observação há uma precisão, então houve uma avaliação. Na observação veio um campo de registração, registrável. Então houve uma observação, algo registrável ali. Então nessa observação ela também vai ter objetividade, porque entre a precisão, entre a exatidão, entre a objetividade que vai resultar os resultados objetivos que eu quero. Uma aula e nos programas diários de pesquisas. Então, toda pesquisa tem que ter uma precisão, o que eu quero, e você vai indo, navegando ou seja, nesses dispositivos, vai haver uma precisão que é algo que eu vou fazer. E essa precisão eu vou registrar a cada dia temas e subtemas que relacionam um processo objetivo, finalizado. Ou seja, que vai finalizar em cada dia, em cada aula. Embora o final fique uma complexidade. Vai haver sinais que acabou o tempo de aula, mas o final vai acabar? Que tipo de final de aula? É lógico que tem um horário, mas ali o horário é um sinal. Mas acabou a aula de todo o ano todo? Todos. Há um sinal. Eu quero dizer que há um sinal que acabou. Mas final, será que a palavra final coloca o tipo de morte? Ou algo de necrotério? Ou seja, fatores que eu coloquei, tipo a queimada entre coveiros e outros termos ligados às observações. Então, quando falamos sobre métodos, como eu já falei, metodologias, que é uma fase, falamos do aspecto clínico, então falamos de processos bioquímicos. Os processos bioquímicos também vamos falar sobre os processos ligados à tecnologia, ok? Entre esses fatores, entre as apresentações e problemáticas ligadas à própria ciência comportamental ou à ciência psicomotora, a ciência psicomotora, lógico, nós vamos lembrar nos campos hospitalares. A ciência psicomotora, vamos lembrar de informações de cada caso, ou seja, de reabilitação de cada músculo, o processo psicológico, psicomotor, que relacionam lançar a mão dos seguintes procedimentos, ou seja, quando eu falo lançar a mão, ou arremessar, ou pular, ou seja, a palavra lançar a mão fica em campo neutro,
vamos colocar, lançar a mão sobre as pesquisas e vamos